Na verdade, só existem duas opções. Acho que ele costumava dizer que eram três. Aquela em que você tenta simplesmente resistir, mantendo o bloqueio. Mas eu não acho que isso ainda seja uma opção viável, nem mesmo para o presidente Trump. Então, basicamente, ou você retoma a guerra e tenta dessa vez realmente derrotá-los, ou faz o movimento de se retirar. Porque eu também acho que um acordo negociado está fora de questão, já que a gente não vai aceitar nada do que eles estão pedindo. Bom, o que acontece é que passam para ele várias ideias, principalmente vindas de Israel e do lobby israelense nos Estados Unidos. Um monte de ideias malucas. A principal no começo era entrar lá e destruir toda a civilização deles, como o próprio Trump chegou a dizer, atacando toda a infraestrutura civil de energia, todas as pontes, todas as usinas. Só que isso, na prática, não seria nada fácil de fazer, porque eles têm uma infraestrutura muito diversificada. Não é algo centralizado, é uma rede de energia espalhada. Então não seria nem de longe tão simples e direto quanto ele imaginava. E ele acabou enfrentando resistência dentro das Forças Armadas, que basicamente considerariam isso crimes de guerra. Eles não teriam executado isso, mesmo que tivessem entregue para ele, como outros generais de alta patente já confirmaram. Ex-generais que, segundo fontes independentes no Pentágono, confirmaram a mesma coisa. O comando militar tinha dito que não usaria armas nucleares e avisou o general Kane: a gente nem vai olhar o mapa dos ataques. Depois disseram: não vamos fazer os ataques que você quer contra nenhuma infraestrutura civil. Vamos limitar e restringir isso à infraestrutura militar. Isso deixou ele irritado no começo, porque de novo ele tem hoje o comportamento de alguém com um tipo de demência comportamental, em que confabula o tempo todo. O nível de empatia dele está muito baixo. Ele vive num mundo de fantasia, onde ele é um imperador. É por isso que estão abençoando estátuas douradas dele na frente de campos de golfe. É por isso que ele está construindo uma estátua de ouro de 15 metros de altura dele mesmo, na biblioteca, que nem vai ser uma biblioteca de verdade. É uma biblioteca que não vai guardar nenhum livro. Talvez isso até combine com o jeito que o segundo mandato dele está se desenhando. Aí ele diz: me deem outras opções. Tudo que você possa imaginar já foi colocado na mesa. Kane rejeitou todas, dizendo que nada disso vai funcionar. Sabe, o projeto Liberdade, a ideia era ver se dava para garantir uma rota para os navios saírem. Mas isso também não deu certo. Parou de funcionar logo de cara. Os sauditas reagiram imediatamente e os kuwaitianos disseram: não usem o nosso espaço aéreo para isso. Eles só mudaram um pouco de posição, nada muito firme. Na verdade, o que eles querem mesmo é uma saída rápida dessa situação. E já estão negociando com a China e com a Rússia para montar o próprio acordo, uma estrutura de segurança. Aliás, pode ser que essa seja a solução final. China e Rússia fazendo o próprio acordo, sem envolvimento dos Estados Unidos. Mas essas outras armadilhas de escalada que estão sendo propostas incluem de tudo. Tipo, vamos entrar, como Lindsey Graham reclamando dos paquistaneses. Bom, os paquistaneses sabem que toda a razão que eles estão fudendo com a China e a Rússia. Mas uma das ideias era usar o grupo étnico, a minoria sunita que vive no sudeste do Irã, como base para iniciar uma revolta, enquanto os curdos viriam do noroeste. Eles entrariam pelo sudeste. Acho que é a região chamada Baloquistão. Mas a maior parte desse povo vive no sul do Paquistão, onde já existem disputas antigas. O Paquistão não quer ver nada disso acontecendo, porque isso criaria um desastre dentro do próprio país. Mesmo assim, essa é uma das propostas que estão sendo apresentadas ao presidente. Mandar algumas forças especiais, dizendo que não seria nada grande, que a revolução aconteceria, armar todo mundo. É disso que ele fala. Armar essas pessoas. É exatamente isso que ele está propondo. E já não se trata mais dos curdos, porque os curdos iranianos nunca se interessaram por isso. E a maioria dos curdos iraquianos também não.
Tinha alguns que queriam pegar o dinheiro e fazer o que bem entendessem, mas a maioria não quis depois do que aconteceu na Síria. Já os curdos iranianos estão de boa com o regime. Eles têm mais hostilidade ao Shah do que a esse governo atual. Mas é naquela região do Sudeste que eles estão realmente pensando nisso, que poderiam desembarcar navios ali, infiltrar forças especiais, tentar mandar gente para cima, ou trazer um monte de armas e munição, achando que assim a revolução aconteceria. Então a operação das forças especiais para entrar e pegar o urânio enriquecido está fora de questão. Eles já tentaram, disfarçaram como se fosse uma missão para resgatar pilotos. É por isso que você nunca viu esses pilotos resgatados até agora. Você sabe que o Trump teria mostrado eles por todo lado se aquela operação tivesse sido realmente legítima. O Trump morre de medo de parecer com o Barack Obama. E também tem pavor de parecer com Jimmy Carter. Ele não quer lidar com reféns de jeito nenhum. A mensagem do Joe Kent sobre isso chegou até ele. Então, o único tipo de ação militar possível, eles não vão tomar nenhuma das ilhas. Os Emirados querem ocupar aquelas ilhas em disputa e querem usar as forças americanas para ajudar nisso. Essa ideia chegou a ser cogitada. Mas o principal plano voltou a ser ataques militares limitados, tentando eliminar mais gente da cúpula sob o comando do cara, e também atingir parte da infraestrutura de energia deles, mas sem mexer no petróleo e no gás. Já Israel tem falado em atacar toda a infraestrutura de energia de novo, o que seria um desastre, claro. Então, o Irã destruiria toda a infraestrutura de petróleo e energia do Golfo, e aí a gente estaria diante de uma depressão global e de uma estagflação que poderiam durar uma década. Já disseram para ele que isso seria outro desastre. Tanto a secretária de Energia, Wright, quanto o Pentágono. Então, todas essas opções são realmente... É muito mais provável que aconteça um ataque militar limitado e direcionado do que qualquer outra coisa. Agora, se o Trump decidir escalar o conflito, acreditando de forma ingênua e ilusória que isso vai mudar a situação. Mas tem outra possibilidade. Ele pode simplesmente fazer alguns ataques leves, sair logo em seguida, declarar vitória e usar essa última rodada de ataques para dizer que teve um golpe final antes de deixar o cargo. Esses são os dois mais prováveis. Mas tem um problema com esse aí, e a gente já vai chegar nisso em um segundo. Antes eu quero falar de mais uma coisa. Onde está a cabeça do presidente e alguns dos problemas que ele está enfrentando para chegar a esse sucesso? Ontem ele falou o seguinte sobre a necessidade de conseguir o acordo nuclear. Eles acham que, bom, eu vou me cansar disso, ou vou ficar entediado, ou que vai haver alguma pressão. Mas não há pressão. Nenhuma pressão. Nós vamos ter uma vitória completa. O Irã me disse, de forma muito clara, porque eles pretendem nos entregar o que eu chamo de pó nuclear. É mais fácil falar do que fazer, mas vai ser preciso retirar isso, porque eles não têm o equipamento necessário para mover. Os Estados Unidos e a China são os únicos países no mundo que poderiam fazer essa remoção. Então deixa eu te perguntar primeiro. Essa última parte aí é uma invenção. Quando o Irã teria dito para ele que só os Estados Unidos ou a China poderiam eliminar a poeira nuclear, o que você acha? Certo, tudo isso é confabulação. Cerca de 90% do que ele diz hoje é ou confabulação, ou uma confissão disfarçada de projeção. Então, quando ele afirma, como vem dizendo, que o Irã, por exemplo, já teve 4 ou 5 acordos, mas que o Irã volta atrás porque é desonesto, bem, tem uma parte dessa frase que é verdadeira. O Vance já negociou um acordo 4 ou 5 vezes, a última com os cataris. E é o Trump que desiste no último minuto, porque é ele quem age de forma desonrosa. Então dá para usar esse filtro da confissão por projeção de forma bem consistente para interpretar o que ele diz. O resto é pura, simples confabulação. Isso que ele acabou de dizer, ele inventou completamente. Não aconteceu. Nunca aconteceu.
Quer dizer, o James O'Keefe hoje está falando sobre 2 vídeos secretos com funcionários da Casa Branca, em que eles dizem que o Trump é como um bêbado que não bebe. Eles não conseguem entender o que se passa na cabeça dele. Não conseguem entender de onde vem aquilo. Isso é comum. Eu vejo o Mário e outras pessoas lá no Meanwell achando que o Trump está agindo de forma racional. Ele não está. O Trump do primeiro mandato, dos últimos 10 anos, da campanha de 2024, já era. Agora é um Trump com uma espécie de demência comportamental que piora a cada dia. Está se degradando dia após dia. E os militares estão começando a perceber isso. O Departamento de Estado está começando a perceber isso. Os diplomatas de carreira no Pentágono, os oficiais militares de carreira também estão começando a perceber isso. As agências de inteligência de carreira estão começando a perceber isso. O problema é que o resto do mundo tem demorado para entender. E as pessoas continuam achando que existe um xadrez em 4 dimensões. Não existe xadrez em 4 dimensões. Não existe nem damas em uma dimensão. É como se fosse uma versão do Trump. Tipo um macaco jogando damas, e chamam isso de xadrez em 4 dimensões. É isso que está acontecendo, infelizmente. Ele inventa coisas todos os dias, cria coisas todos os dias. Ele simplesmente fabrica. Diz, isso vai acontecer, e aí essa solução vai acontecer, e depois isso vai acontecer. É por isso que ele ficava andando por aí dizendo para todo mundo que o estreito não seria fechado, quando na verdade todo mundo sabia que o estreito seria fechado. Ele dizia que nenhum país do Golfo seria atingido, enquanto todo mundo avisava que os países do Golfo seriam atingidos. Ele dizia que o regime estava prestes a desmoronar, quando todos diziam que isso jamais aconteceria nessas circunstâncias. Então ele vive num mundo de fantasia criado por ele mesmo, e continua lá, sem querer sair. Por isso, ele não age de forma racional. Tudo acaba dependendo das Forças Armadas e das pessoas ao redor dele, para que não executem qualquer ordem absurda que ele possa dar. Certo, então deixa eu te fazer uma pergunta. É possível que, talvez não seja, você pode até dizer que não, mas é possível que tenha gente o bastante vivendo nesse mundo dos falcões da guerra, tipo o rei de procurar o próximo conflito, como Robert Kagan, que escreveu isso. Os Estados Unidos não têm capacidade, sem uma mudança fundamental na situação dentro do Irã, de abrir o estreito, pelo menos é o que eu acredito. O Irã vai conseguir atacar de várias distâncias diferentes. E veja, os Estados Unidos simplesmente não têm como proteger cada navio que passa por ali com os recursos que tem hoje. Então eu acho que isso exige muito mais. Aliás, não me surpreende que o Bibi Netanyahu esteja dizendo isso. Eu acho que essa guerra tem potencial para terminar de uma forma muito desastrosa para Israel, justamente porque a influência e o poder na região vão mudar de forma drástica, saindo dos Estados Unidos e de Israel e indo em direção ao Irã e aos seus aliados. Olha, quando até o próprio Robert Kagan, diz que sim, a guerra é um desastre e que vai ser ruim para Israel se a gente continuar nesse caminho. Será que isso não é um alerta que nem o presidente Trump pode ignorar? As restrições atuais, quer dizer, há um bom, como o Alastair Crooke tem mostrado muito bem nas entrevistas que você fez com ele e nas colunas dele no Substack. Eles acompanham a imprensa em hebraico, e a imprensa em hebraico é bem diferente da imprensa em inglês que sai de Israel. E essa imprensa em hebraico tem expressado uma preocupação profunda com o fato de o país ter se tornado um estado de segurança permanente, que o projeto da Grande Israel está colocando o futuro deles em risco, que o Netanyahu estava simplesmente mentindo sobre as armas que eles conseguiram interceptar, o que confirma o que o Dr. Ted Postol, do MIT, já dizia, que não dá para parar mísseis balísticos com os sistemas Patriot e THAAD. É isso que está sendo confirmado pela imprensa em hebraico. E aí você ouve essas histórias horríveis. Thors maar espersmångs, maar was senksidstoer prospassins.
and the Palestinians in their prisons. You got their crazy defense national security minister. Você tem lá o ministro da Defesa e da Segurança Nacional deles, completamente fora de si, fazendo um bolo de aniversário com uma forca em cima para simbolizar matar palestinos. Quer dizer, eles estão perdendo a cabeça e perdendo a alma em boa parte de Israel. E cada vez mais gente em Israel está percebendo isso. O que quase não foi mostrado no Ocidente é que tem acontecido enormes protestos contra a guerra em Israel. É uma minoria da população? Mas é um grupo que cresce cada vez mais. Porque quando o rei dos neocons, o grande defensor das guerras, o Robert Kagan, vem e diz, opa, isso aqui virou uma bagunça total, isso devia deixar claro para todo mundo que é mesmo uma bagunça total. Então eu acho que, sabe, a principal limitação do Trump agora é dupla. Primeiro, todo mundo no gabinete dele, todo mundo na área de energia e economia e todo mundo no Pentágono. E a comunidade de inteligência está dizendo para ele, não, 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 de jeito nenhum. E aí vem a outra questão, que é a realidade econômica. Infelizmente, o Netanyahu ainda vive num mundo de fantasia, completamente fora da realidade. Ele acha que a gente precisa continuar a guerra, quer voltar a atacar e aumentar a escalada contra o Irã, porque quer manter o conflito até outubro para conseguir se eleger e não passar o resto da vida na prisão. Então, infelizmente, ele é tão limitado, tão voltado para os próprios interesses, que está disposto a sacrificar o futuro inteiro de Israel só para não ir para a cadeia. É aí que está a cabeça do Bibi. Ele está tão fora de si quanto os outros. Os Emirados também continuam completamente malucos. Eles acham que estão jogando um videogame de guerra e ainda estão incentivando o presidente a entrar nessa, mesmo com outras vozes em Israel começando a se manifestar contra. Mas o outro grande ponto com o Trump é a economia. O índice de pressão do Deutsche Bank só joga mais lenha nessa fogueira. Se você olhar a aprovação dele na área econômica, dá para ver que ele tenta contornar isso, intimidando o Rasmussen, intimidando o Trafalgar, para fazerem pesquisas falsas dizendo que ele está lá em cima. O pesquisador interno dele é conhecido por fabricar pesquisas falsas. É daí que vêm essas pesquisas que ele diz que ouviu deles. E para ser sincero, às vezes ele simplesmente inventa. Ele cria essas coisas do nada. Mas tem duas coisas que ele não consegue inventar: o preço médio da gasolina e o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos. Essas duas coisas ele não tem como inventar. E quando o título de 10 anos chega perto de 4,5% e a gasolina se aproxima de $5, o índice de pressão do Deutsche Bank mostra que ele vai rapidamente mudar de rumo e corrigir o curso. Então, tomara que ele não seja tão maluco assim. Quer dizer, isso é bom. Agora já está quase em 4,6, subindo cada vez mais, quase chegando a 5. Esse é o maior freio na cabeça dele para uma escalada. E o maior incentivo para recuar são os preços da gasolina chegando perto de $5 e o título de 10 anos batendo 4,5. Então, se você quer desestimular uma guerra, garanta que as taxas de juros subam até perto de 4,5. É um mundo louco, mas é a melhor forma de influenciar esse presidente neste momento.